Bom dia, crianças do quinto ano. I'm Teacher Paulo. Na aula de inglês de hoje, nós vamos aprender How to make sentences in English. Então, como que nós construímos frases em inglês? Existem três formas básicas que nós podemos construir frases em inglês. São as frases afirmativas, affirmative sentences, negativas, então negative sentences, e as frases interrogativas, interrogative sentences, que também são chamadas de perguntas, né? Antes de dar início ao conteúdo da aula de hoje, propriamente dito, eu quero revisar com vocês, rapidinho, o verbo to be e os pronomes pessoais em inglês. Então, os pronomes pessoais são utilizados para nos referirmos a algo ou alguém sem precisar repetir o nome mencionado. Por exemplo, João comeu a maçã, a banana e chupou a laranja que estavam na fruteira. Então, ao invés de dizer isso, nós podemos dizer: ele, João, comeu a maçã, a banana e chupou a laranja, as frutas que estavam na fruteira. Então, é uma possibilidade de dizer isso tudo aqui, sim, num primeiro momento, mas no segundo nós podemos sumarizar, condensar todas essas informações em apenas duas palavras. Os pronomes pessoais em inglês são 7 ou 8. São 8. E eles são I, you, he, she, it, we, you e they. I sou eu. You é você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela para seres não humanos. Então pode ser uma árvore. It's a tree. It's a bird. It's a rabbit. É um pássaro, é um coelho. It's a ball. É uma bola. We, nós. You, vocês. Reparem que you, ele pode ser tanto para você, no singular, quanto para vocês. E aí, como é que a gente vai descobrir? Quando a frase ela falar se são vocês ou você. Neste caso aqui, o menino está apontando. You. Então, vocês. Tá? E por último, they, que são eles ou elas. Então, em português nós temos eles ou elas. Em inglês nós vamos utilizar uma palavra só. E aí, como que eu vou saber se eu estou falando de eles ou elas? Quando a frase ela também dizer. Então, por exemplo, they are friends. Eles são amigos. They are men. They, eles são homens. They are girls. Então, elas são moças, tá? E aí, nós vamos fazer uma revisão do verbo to be agora. O verbo to be é o equivalente aos verbos ser e estar na língua portuguesa. Então, em português, nós temos dois verbos diferentes. Nós temos o verbo ser e o verbo estar. Eu sou, eu estou. É diferente. Em inglês, nós vamos ter um verbo apenas, que vai ser o verbo to be, tá? E esse verbo to be, no presente, ele se conjuga de três formas, que é bem facinho. Então, a primeira vai ser am. Quando é que eu vou usar am? Quando eu estiver usando o pronome I, ou quando eu estiver falando de mim mesmo. Então, por exemplo, I am the Superman. Eu sou o super-homem. He, she e it vão utilizar a mesma conjugação do verbo to be, que vai ser is. Então, she is surprised. Ela está surpresa. He is surprised. Ele está surpreso. Reparem que o pronome muda, mas o verbo não. Ele continua do mesmo jeito. It is surprised. Então, ele, o gato, está surpreso. Ou ela, a gata, está surpresa. Ok? We, you e they, eles também vão utilizar a mesma conjugação do verbo to be, porém não vai ser am e nem is. Dessa vez vai ser are. Então, na frase que nós temos: Although we are different, we are all equal. Então, apesar de sermos diferentes, somos todos iguais.
You are the best. Você é o melhor, você é a melhor ou vocês, né? Vai depender do contexto. Nesse caso aqui, tanto faz. E they are superheroes. Então, they are superheroes. Eles são super-heróis. Bem, então como que nós vamos fazer as frases afirmativas em inglês? Para construir frases afirmativas, nós precisamos de um sujeito, de um verbo e de um complemento, assim como na língua portuguesa. Observe o exemplo. Ele está cansado. Ele é o sujeito da frase, está é o verbo estar, cansado é o complemento. Em inglês, nós vamos seguir a mesma ordem. Vai ser he is tired. Ele, sujeito, is é o verbo to be, né? Tired é o complemento. Então, ele está cansado. Para fazer frases na negativa, nós utilizamos a mesma estrutura das frases passadas. Nós só vamos colocar a palavra not na frente. Então, em português, nós vamos dizer ela não está com fome. Nós apenas colocamos o não na frente. E em inglês vai ser do mesmo jeito. She is not hungry. Então, ela não está com fome. Reparem que, em português, o não vem antes do verbo. Ela, não, verbo. Em inglês, nós vamos colocar ela, verbo, não, tá? Então, em inglês, o not sempre vai vir depois do verbo to be. Sempre depois do is, ou do am, ou do are, tá? E para fazer as perguntas? Bem, em inglês, a estrutura das frases, elas mudam da estrutura da língua portuguesa quando nós falamos de perguntas. Por quê? Observem em português. Você está com frio? A gente só muda o tom de voz. Se for um texto, nós vamos colocar a interrogação. E aí nós sabemos que estamos falando de uma pergunta. Em inglês, nós vamos alterar, nós vamos colocar o verbo antes do sujeito. Então, na afirmativa, nós dizemos You are cold. Você está com frio. Ponto. Afirmei. You are not cold. Então, você não está com frio. Ponto. Neguei. E agora para perguntar, você está com frio em inglês? Eu vou colocar o verbo to be antes do sujeito. Olha o sujeito aqui. O sujeito é you. Então, ao invés de ele ficar aqui no começo, ele vai ficar aqui no meio. Eu vou jogar o verbo lá para o começo. Então, não pode ser you are cold. Não. Vai ser are you cold? Você está com frio? Tá bom? Thank you. Goodbye.